E os Houthis? Será que são a bola da vez de Israel, dos Estados Unidos? O fato é que os Houthis ultimamente, inclusive, vêm conseguindo atacar Israel, tá? Inclusive, recentemente atingiu Tel Aviv e começa então a surgir história de que, beleza, a Síria, né, foi atacada fortemente, teve toda essa questão que está acontecendo, todo esse conceito por trás. E dentro do Iêmen, né, os Houthis fazem parte de mais um proxy do Irã. Com certeza, em breve o que começa a surgir é que Israel, os Estados Unidos principalmente também, vão se virar para os Houthis. O que é que motiva os Houthis? Por que é que eles conseguem destacar-se em meio a tudo isso que está acontecendo? É isso que nós vamos explorar agora nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro é deixar bem claro o seguinte. Recentemente, né, vem ocorrendo uma quantidade maior do que o normal de ataques por parte dos Houthis. Eles são mais uma nova peça no tabuleiro, tá? Complexo, por sinal, desse jogo de conflitos, e que nós precisamos entender o que está por trás disso. Primeiro, deixar bem claro o seguinte: em termos de história, tá? Os Houthis também são conhecidos como Ansar Allah, que são um movimento rebelde que originalmente surgiu no norte do Iêmen. Detalhe, o nome Houthi vem de seu líder iniciante, né? Quem iniciou tudo isso que foi Hussein al-Houthi. Que detalhe, esse movimento, vamos chamar assim inicialmente, foi um tipo de movimento, ele tem um foco um pouco mais religioso, xiita zaidita, que é um grupo específico xiita. Surgiu lá nos anos de 1990, tá bom? E aí vem um detalhe importante. Com o passar do tempo, começou a se tornar uma força militar e política. E aí vem até um detalhe importante, similar, não chega a ser similar como aconteceu com o Hamas e o Hezbollah, que inicialmente lá, muitos anos atrás, eram movimentos sociais. No caso dos Houthis, eles já nascem como um movimento separatista religioso que, com o passar do tempo, começam a ganhar força militar e política. Aí vem um detalhe importante. Em 2014, os Houthis começaram a ganhar cada vez mais poder e acredita-se que, já apoiado pelo Irã, tomaram a capital do Irã, a capital do Iêmen, forçando o governo, que até então tinha sua capital lá, se deslocar para uma outra parte, uma outra porção do Iêmen. E aí, desde então, esse grupo passa a controlar uma região extremamente importante, estrategicamente importante e financeiramente importante também. Por quê? É uma região que passa uma grande quantidade de navios. Acredita-se que cerca de 10% dos navios do mundo passam nessa região aqui do Estreito de Aden e do Mar Vermelho. Então, é uma região, é uma transição, tá? E vem muito navio de parte do mundo inteiro. E esses ataques, segundo os Houthis, começaram com o objetivo de atacar os suprimentos que iam para Israel, tá? O que começou a acontecer? Apoiados pelo Irã, evidentemente, começaram a receber armamentos, começaram a receber apoio financeiro, e aí, para poder exatamente ajudar ainda mais, isso é uma coisa meio que de bastidor. Dizem que os Houthis conseguem também dinheiro vindo de extorsão, tá? Então, por exemplo, vem uma determinada empresa que vai passar nessa região desses estreitos e tudo mais, e aí eles têm que comunicar os Houthis, aí liberam, fazem troca financeira como um tipo de proteção. Outros países, outras empresas não querem aceitar e terminam fazendo comboio e passam junto, e vai junto também normalmente a Força Armada, né, daquele país. Os Estados Unidos faz muito isso. Os Estados Unidos perderam uma quantidade, né, de drones que sobrevoam a região, vez quando são atacados por esses mísseis, por esses foguetes dos Houthis. Já aí o fato é que esse grupo, ele começou a se voltar, principalmente depois de outubro, de toda essa questão que aconteceu lá em Israel, né, com o Hamas.
o grupo começou a criar uma nova frente. E isso intensificou mais ainda naquela noite em que o Israel lançou o ataque ao Irã, aquele primeiro ataque. Depois disso, os Houthis começaram a focar, vez ou outra, alguns ataques na parte sul de Israel, no caso, com foco em atingir Tel Aviv e outras regiões importantes de Israel. Aí vem um detalhe importante aqui: o conflito com os Houthis, né, não afeta apenas o Iêmen, como eu estou, né, deixando bem claro. Essa região do Golfo de Aden é crucial e importante para o comércio mundial de uma forma geral. E aí vem um detalhe importante, que é toda essa questão que começa a se discutir, que é o porquê que os Estados Unidos não fez nada até agora, né? Os Estados Unidos é um dos principais prejudicados. Vez em quando fez alguns ataques esporádicos, mas parou. Israel também fez alguns ataques e pararam. E tudo leva a crer que agora é o seguinte: o sul do Líbano está meio que controlado com a Hezbollah, praticamente não há nenhum sinal, nenhuma informação mais clara. Hoje tem alguns ataques de Israel em Gaza, porque há ainda questões, mas até num nível até menor, devido à presença dos reféns. Existe a região de Judéia e Samaria, que é uma outra região, né, chamada Cisjordânia também, que tem um ataque ou outro, mas são coisas bem esporádicas e específicas, não chega a ser de grande proporção. E nos últimos dias Israel tem focado um pouco da sua energia em grande bombardeio e tudo mais na região da Síria, mas aparentemente tem uma tendência também de se acalmar tudo por ali. E o fato é então que começam a se preparar, fazer essa zona tampão lá na Síria, e começam a se preparar então para se voltar para os Houthis. É uma outra próxima ação, já que basicamente dos proxies que o Irã meio que controla, né, o principal proxy, que era o Hezbollah, que era dito como a principal força na região do Irã, ele praticamente foi dizimado, 70%, 80%, né? Dizem que pelo menos 80% do Hezbollah já não existe mais. A Hamas, mesma coisa. E agora com essas forças também lá na Síria, a infraestrutura foi praticamente dizimada, ficando alguns que fugiram para o Iraque, né, apoiadores, mas uma coisa bem esporádica no Iraque. E evidentemente sobram então os Houthis. Então há uma grande chance de, nos próximos dias, aos poucos Israel, os Estados Unidos, esse eixo, começar a se voltar. E detalhe, para essa região específica do Iêmen, há um outro agravante, de certa forma, para os Houthis, de que como é uma região que interfere a nível praticamente global, tá? Então é possível que outros países se unam a esse possível ataque, esse possível confronto, tá? Deixa de ser apenas um confronto para defender Israel, mas é um confronto para resolver essa problemática financeira, já que os Houthis fazem ataques constantes nas embarcações, né? E é um comércio importante, embarcações de grande proporção, vez ou outra são atacadas, então coisas precisam, atitudes precisam ser tomadas urgente, e com certeza há uma grande chance. Aí eu estou agora no momento de chute, né, meu, mas é a lógica, tá? Dentro dessa geopolítica atual de ataques, a mais lógica é que assim que Israel consolidar essa zona tampão, Estados Unidos também controlar aquela região ali próxima ao Eufrates, né? De Deir Ezor, aquela região que está um pouco conflituosa, recente, inclusive talvez seja esse um dos motivos pelo qual os Estados Unidos junto com Israel ainda não agiram, né? Mas é questão de tempo, vão se voltar, o Ocidente vai se voltar para o Iêmen, especificamente nessa porção onde estão os Houthis, e vão atacar. Além disso, tem uma outra questão todinha que envolve o plano iraniano, dessa questão que envolve a bomba atômica, né? O projeto atômico iraniano também está na mira e também com certeza em breve será alvo. Mas é isso, no mais eu vou deixar um vídeo aqui que, caso você tenha curiosidade como é que
funciona essa questão Hamas e Hezbollah que eu falei agora há pouco, como é que surgiu esse movimento. Vou deixar um vídeo aqui para você entender mais quem é Hamas, de onde é que surgiu também o Hezbollah. Mas é isso, valeu, grande abraço.